Então vamos lá de novo, boa noite a todos. Obrigado por terem tirado aí a sexta-feira à noite para a gente conversar desses assuntos que a mim são muito caros, né? Espero que vocês também se beneficiem aí da nossa conversa. Uma conversa sobre um tema, perdão aí o trocadilho, um tema quente, né? Aquecimento global, mas de fato um tema que tem provocado não só a área da engenharia, né, que eu trabalho por questões de energia, mas também todas as nossas áreas de relacionamento e desenvolvimento humano, né, desenvolvimento com a cultura, com a natureza e tudo mais. Bom, é a grande questão da nossa geração, do nosso tempo, e será uma questão importante as mudanças climáticas para as gerações futuras. Mas na conversa de hoje eu queria conversar, até porque é a primeira vez que eu tento organizar um pouco esse assunto da maneira que eu tenho pensado sobre ele recentemente, então me perdoem se ele ficar ou extenso demais ou com alguns buracos aí na nossa conversa, mas como é que os valores e as ações do campo da religião ou do campo da fé têm impactado a nossa visão ou até mesmo as nossas ações e compreensão sobre o aquecimento global e a necessidade de fazermos transição energética. Já assumindo, claro, que existe um relacionamento na maneira como nós entendemos a ciência de mudança climática dentro de uma visão de mundo que tem pressupostos religiosos. E eu parto aqui, meu ponto de partida é que todo ser humano tem pressupostos religiosos. E religiosos hoje, por favor, não entendam como fé religiosa organizada, ritual, ou até mesmo uma fé teísta. Não, até mesmo nessa minha definição mais ampla, o ateu, ou aquele que não pratica uma religião organizada, ele tem algum tipo de fé religiosa, mesmo que seja negando a divindade ou o seu relacionamento com ela. Tá? Então eu vou chamar aqui de valores e ações religiosas no sentido das nossas ações últimas, mais profundas, que dão sentido e valor à nossa existência, às nossas ações em vida. Okay? Esse assunto, então, ele surge aqui na interface de onde eu tenho atuado profissionalmente, né? Eu sou um professor aqui da Universidade de São Paulo, como a Elaine apresentou, e eu trabalho no Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa, o RCGI. E também tenho atuado aí na interface entre fé cristã, no caso, e ciência, pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então é um assunto que está um pouco aí na interface do que eu tenho estudado e trabalhado ultimamente. A minha conversa hoje tem 5 partes, né? E eu espero passar rapidamente por elas, construindo uma conclusão no final. Eu quero começar aqui sobre definições e esclarecimentos sobre mudança climática, né? Não sei qual o campo de vocês, qual percepção científica e que nível de informação vocês têm sobre mudança climática. Então deixa eu passar por esses pontos mais consolidados para a gente ter uma definição boa do que são mudanças climáticas. Bom, vocês devem todos estar ligados aí no IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, né? E no seu último relatório, que está saindo aos poucos ainda esse ano, mas no último que saiu lá do relatório do IPCC, é um estudo de diversas fontes, mais de 14 mil estudos científicos que fazem uma avaliação dos processos de mudanças climáticas na atmosfera, nos oceanos e na superfície terrestre. E qual que é a essência desse relatório? Né? Entenda aí a comunidade especializada científica do mundo dando a sua opinião num relatório. Qual que é a grande mensagem desse último relatório do painel IPCC? Cotando eles aqui, é que é inequívoco agora, né, no olhar científico, é inequívoco que a influência humana esquentou a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre. Não há dúvidas mais para esse grupo de cientistas, que representa então a maioria dos cientistas do mundo especializados nessa área, de que aquecimento do globo, do planeta, é resultado da influência ou da ação humana. Okay? E aí eles definem o que a gente chama da era do antropoceno, né? A era onde a ação do homem tem efeito sobre o planeta ou sobre o nosso habitat, que onde a gente vê, né, aumentos observados nas concentrações de gases de efeito estufa desde 1750 são inequivocamente causados por atividades humanas.
Lógico que a atmosfera tem um balanço natural de troca de gases, ora mais carbono, ora menos carbono, mas o que o relatório conclui é que se a gente olhar a partir do momento em que o ser humano começa a revolução industrial e o consumo acelerado de combustíveis fósseis, há uma concentração de gases de efeito estufa que provocam o aumento da temperatura média do planeta. Bom, em ciência a gente sabe, né, nós cientistas sabemos que não existe consenso no termo estrito da palavra, né? A voz dissonante é muito importante na ciência. Então você não vai aceitar uma informação como científica apenas quando você não encontrar mais uma voz que fale contra. Não. Você procura o respaldo da maioria dos especialistas. É isso que a gente define como consenso científico. E olha que interessante, nesse assunto, nessa afirmação, a comunidade científica especializada concorda que as atividades humanas causaram um aquecimento global. Nos estudos últimos aí de 2010 a 2019, esse gráfico de bolinhas verdes aí mostra mais ou menos a proporção de estudos e cientistas, digamos, que corroboram com essa afirmação. Então é expressivo, não dá para falar que é uma informação de uma ou outra recorte científico ou uma opinião apenas. Não, isso aqui é suficiente para a gente entender que existe uma opinião qualificada de especialistas e é o que a gente define como consenso científico. Agora, como é que a gente sabe que a culpa desse aquecimento é dos seres humanos, né? E aí, isso vem de modelos preditivos, né? A nossa ciência chegou no ponto da gente conseguir simular a dinâmica da atmosfera e da dinâmica térmica do planeta. E o que esse gráfico mostra aqui no eixo vertical é o aquecimento da temperatura do globo com referência a 1850, pegando como um ano de referência aqui atrás. Então, qualquer coisa acima de zero é aquecimento em relação àquela época, ou negativo é resfriamento. E aqui você vê as observações em preto e o que é que os modelos nossos predizem. Então, por exemplo, se apenas por causas naturais, nós estaríamos nessa faixa verde aqui. Se a gente fosse levar em conta no modelo a emissão de aerosóis humanos, eles têm um efeito de diminuir a temperatura do planeta. Mas quando a gente leva em conta os efeitos de emissão de gases de efeito estufa pelas atividades humanas, a linha sobe lá para essa linha vermelha. Lógico que essa faixa vermelha é a incerteza do modelo. E aí, quando você combina as emissões humanas com as causas naturais, você tem essa faixa cinza aqui do fundo, e olha que interessante, as observações seguem muito bem esse modelo que leva em conta as emissões humanas. Dizendo o quê? Ora, está mais do que verificado que as emissões humanas, se não fossem elas, estaríamos em outra faixa de temperatura, mas especialmente pós-guerra, pós-segunda guerra para cá, tem se intensificado a temperatura. Okay? Então, explicando rapidamente um gráfico aí de temperatura. E qual que é o problema em chegar vocês ouvem falar bastante, né? Não podemos passar de 2 graus acima da média de 1850. Ora, o problema não é só aumentar 2 graus na temperatura média do planeta. Isso até parece muito pouco para a gente, vocês que vivem em Cuiabá, 1 ou 2 grauzinhos a mais não faz diferença nenhuma, né? Bom, para vocês aí acho que faz, né? Vocês já estão nos 38, subir para 40 muda muito. Agora, para nós aqui em São Paulo, descer de 8 para 6 ou de 10 para 8 faz muita diferença também. O problema são a frequência dos eventos climáticos severos, né? As ondas de frio e calor, as grandes secas e as grandes enchentes, né? A elevação do nível dos oceanos, a perda de biodiversidade, ou seja, muda a maneira como nós vivemos e muda o mundo que nós conhecemos, né? Como nós vivemos, por conta dessa gangorra climática. Gente, você está colocando mais energia na atmosfera, isso faz com que os eventos extremos se intensifiquem, né? E eles têm poder disruptivo ou até destrutivo muito danoso. Bom, o Acordo de Paris, que vocês devem lembrar, são medidas para limitar o aquecimento global até essa faixa aí de 2 graus, né, em relação ao nível pré-industrial, mas nós já revimos, na verdade, esse número, né, essa meta, e abaixamos preferencialmente chegar até 1,5 grau, que é essa linha tracejada, até 2050. Né? Agora, a atualização mais recente aí é que pelo andar da carruagem a gente chega
em 1,5 grau nos próximos 10 anos. Né? Então nós estamos aceleradamente avançando nessa direção. E aqui é um gráfico interessante que mostra como o aquecimento global é provocado pela emissão de gases de efeito estufa. Portanto, está inequivocamente associado às atividades humanas, especialmente à queima de combustível fóssil. Dá uma olhada aqui, os ciclos de eras glaciais do planeta, né, nos milhares de anos anteriores a hoje. Reparem que sempre há oscilações de temperatura média, ok? E aqui no caso de concentração de CO2 na atmosfera. Isso aqui é medido, então, obviamente por experimentos que coletam amostras de gases congelados, em geleiras, que dá uma ideia da concentração de CO2 na atmosfera naquela época. Agora olha que interessante, mesmo sabendo que há alterações, repare como a concentração de CO2 fica ainda dentro de uma faixa, ou sempre ficou desde os 800 mil anos para cá. E repare para onde ela subiu agora recentemente, tanto é que na nossa barrinha de tempo nem faz diferença, né, do ano zero, já que a nossa escala aqui vai para 800 mil anos atrás, do ano zero até o ano 2000, há uma subida vertiginosa. E essa parte do gráfico aqui, se a gente esticar o eixo X, aí ela vem aqui de 1000 anos para trás até... nos últimos 1000 anos, vocês reparem como após a Revolução Industrial, a concentração de CO2 na atmosfera dispara. Não é que ela aumenta, não, ela dispara muito além dos patamares de oscilação naturais que a gente tinha na atmosfera por milhares e milhares de anos. Okay? Daí, aqui a gente vê, por exemplo, um gráfico das emissões anuais de CO2 associadas à queima de combustível fóssil. Repare então em bilhões de toneladas de CO2 emitidas na atmosfera. Essa curva de cima mostra o total do mundo, né, como emite no mundo. Reparem que pós Segunda Guerra Mundial, 1940, 50, tem uma escalada, né, dispara aí as nossas emissões de gases de efeito estufa, entre eles o CO2 no caso, especialmente por conta da queima de combustível fóssil. Você tem aqui embaixo os países, né, que mais contribuem para esse crescimento, e eu coloquei aqui o Brasil para nossa comparação, é claro, mas repare que o Brasil, mesmo um país em desenvolvimento, está aqui embaixo em termos de emissões de CO2 na atmosfera por conta da sua matriz energética já ser muito limpa. Né? Mas repare aqui, desde o ano 2000 para cá, por exemplo, o grande desenvolvimento da China, como resulta, por exemplo, numa rampa de emissões, a Europa passando por um ciclo pós-industrial e assim por diante. E daí, aqui a gente vê de uma escala logarítmica como é que as emissões anuais de CO2 estão associadas à queima de combustível fóssil desde 1850 para 2020. Repare que nós temos aqui pelo menos 4 faixas bem definidas com tendências, com derivadas aí bem distintas nesse gráfico logarítmico. Então aqui são gigatoneladas de CO2 por ano emitidos na atmosfera desde 1850. Repare aqui que num período pré-Primeira Guerra Mundial você tem uma rampa, início da industrialização, aí você tem um período entre guerras aqui com ciclos mais uma outra taxa, depois na grande prosperidade do pós-guerra você tem uma rampa acentuada, e depois pós-crise do petróleo, né, você tem outra rampa um pouco mais suavizada. Mas você consegue associar aí as transições com eventos da modernidade, né, da nossa eventos históricos grandes como guerras e grandes efeitos econômicos, né, sobre combustíveis fósseis. Lógico que nós não temos dados, né, para ver o que vai acontecer pós 2022, depois de transição energética, de efeitos de mudança climática ou até mesmo pós-pandemia, para a gente ver como é que essa curva se comporta. Mas a nossa missão é fazer essa curva não só mudar a derivada, mas torná-la negativa, né? Diminuir as emissões de gases na atmosfera. E olha que interessante, aqui são as emissões globais de gases de efeito estufa por setor, é um dado de 2016 ainda, mas ele mostra que nós emitimos grande quantidade, a maior parte dos nossos gases está relacionado à energia. É o consumo de energia pela humanidade. A humanidade sempre precisa e precisará cada vez mais de mais energia, seja energia na indústria, no transporte, nas habitações, né?
E aqui você vê, por exemplo, uma parcela, olha que interessante, de gases fugitivos, né? Ou seja, aquilo que vaza. E aí você tem então várias fontes de emissão de gases de efeito estufa. Repare que aqui a gente tem emissões por conta da agricultura e desmatamento, né? Por mudança no uso do solo, e também aqui emissões relacionadas à indústria e à emissão de lixo, né? Especialmente biometano, né? Ou metano que vem da decomposição de lixo. Repare, olha que interessante, grandes setores industriais mais emitentes, aparece aqui o setor de produção de químicos e de cimento. Afinal de contas, a nossa urbanização foi muitíssimo acelerada no século XX, né? Cada vez mais consumo de cimento e concreto, então aparece aqui. Detalhe que a maior emissão relacionada a aço, né, aqui em cima, está associada à energia gasta no processo de siderurgia e não necessariamente na transformação do aço. Ok? Pois bem, dito tudo isso, nós estamos então num contexto, numa busca por transição energética. Já que o nosso maior vilão é emissões por conta da energia, para gerar energia, nós precisamos repensar a matriz energética, começando pelo nosso próprio Brasil, mas obviamente olhando para o planeta como um todo. E repare que a matriz energética mundial, que ainda é muito dependente em combustível fóssil, né, que é esse anel vermelho externo aqui, precisa cada vez mais diminuir a emissão de combustível fóssil, aumentando, por exemplo, as suas emissões de fontes renováveis. A matriz brasileira já é bastante renovável, né, a matriz energética. Aqui, repara, não é matriz elétrica, tá bom? Matriz energética. Então você gasta energia com transporte, né, gasta energia com outras coisas. Por exemplo, o etanol entra aqui, né, ó, a biomassa que é renovável, óleo diesel para transporte está entrando aqui embaixo. Mas a nossa matriz já é bastante renovável, porém tem ainda muito o que melhorar, principalmente no setor de transporte industrial. Agora, olha para esses cenários aqui. Esses são os cenários previstos para o futuro, de 2000 a 2100, dependendo do que é que a gente faz ou fizer em relação ao Acordo de Paris. Olha que interessante. Aqui é a nossa curva histórica de gigatoneladas de CO2 emitidos na atmosfera. E aqui são os cenários previstos em termos de temperatura adicional, né? Ou seja, nossa meta de temperatura sobre o globo. Desculpa, sobre aquela de 1850 na média global. Repare que se nós assumirmos aqui todas as medidas necessárias do Acordo de Paris, nós não conseguiríamos chegar mais em 2100 na casa dos 2 graus acima. Passamos do ponto. Isso é o que o último relatório do IPCC nos diz. É tarde demais para fazer aquilo que nós deveríamos ter feito no Acordo de Paris de 2015. Se nós implementarmos tudo que o Acordo de Paris determina, a gente chega na faixa aí de 2,5 graus lá em 2100. A gente precisaria de outras medidas para conseguir chegar abaixo de 1,5 grau. A nossa taxa de emissão de CO2 na atmosfera teria que se tornar negativa. Olha só, não é só emitir menos, é recolher aquilo que nós emitimos. Se nós não tomarmos medida nenhuma em 2100, por essas previsões aqui, a gente pode estar de 4,8 a 4,1 graus acima da temperatura média, o que é catastrófico para a biodiversidade e para os eventos climáticos extremos. Então a mensagem aqui é o seguinte: nós já chegamos num ponto em que não adianta mais neutralizar. Quando você ouvir agora discursos de neutralidade climática, neutralidade de emissões, entenda que já passou do ponto. Esse discurso valia para 2015. O discurso agora é de negatividade. Você tem que negativar as emissões. Ser não apenas zero, mas negativo em CO2 principalmente. E aí como é que a gente faz? Né? Quais são as soluções? Onde é que está aí a gordura a ser queimada no setor de energia, num futuro cenário de desenvolvimento sustentável? Aqui está, por exemplo, em gigatoneladas de CO2 por ano, de onde é que a gente pode tirar até 2070 essa quantidade de toneladas de CO2 emitido na atmosfera. Então olha que interessante. Se nós reduzirmos a demanda de energia, ou seja,
pararmos de consumir o máximo que a gente pode para manter o nível da humanidade funcionando, a gente mexe muito pouco. Se a gente começar a mudar para uma matriz do hidrogênio, a gente ainda tira pouco. Se a gente começar a usar mais biocombustível, a gente ainda tira um pouquinho aqui. Cada tecnologia tem condição de tirar uma fatia. Eletrificação um pouco mais, ganhos de eficiência um pouco mais. E aqui entra CCUS, que é a captura de armazenamento e utilização de carbono, né? Ou seja, começar a capturar o carbono emitido, transformá-lo em outras coisas, então retirando da atmosfera. Repare, em termos de buscas tecnológicas, não existe uma bala de prata que vai resolver o problema das emissões, mas você precisa de uma combinação, cada uma com a sua porcentagem e, obviamente, algumas das soluções mais efetivas do que as outras. Bom, essa foi a minha primeira parte. Espero que tenha ficado claro qual que é o tamanho do problema, o que é mudança climática, a sua causa e qual que é o tamanho do problema que a gente tem a enfrentar pela frente. Agora vem a segunda parte, né? Nós temos ações que respondem a essa mudança climática. O que é que a gente pode fazer, principalmente cientistas e educadores e sociedade civil como um todo e, obviamente, gestores de políticas públicas? Primeira coisa, e talvez das mais importantes, é a percepção pública desse assunto. Entender como é que a sociedade, não só a brasileira, mas nós estamos lidando aqui, mas como é que a sociedade mundial enxerga mudanças climáticas, o tamanho do problema, a possibilidade de soluções, é fundamental. Senão, nós não conseguimos a licença social para poder operar e implementar soluções. Então, aqui, desde ações educativas, com essa geração e a geração atual, né, é fundamental. Porque não é um problema que a gente vai educar as nossas crianças para eles agirem no futuro. Não. É um problema que, se a gente não buscar solução agora, não haverá futuro para eles retornarem mais, né? Será certamente tarde demais. Agora, tudo começa fazendo uma leitura da percepção pública do problema para poder interpretar e agir de acordo. Uma das estratégias é mudar a linguagem. Temos que fazer difusão do conhecimento adequado, com rigor, com critérios, né, e com credenciais. Esse aqui eu já deixo aqui um convite, quem quiser acompanhar ou até participar. Esse é um evento que nós organizamos, chama o Energy Transition Research and Innovation, o ETRI, uma conferência aqui na Universidade de São Paulo. A data aqui ainda está de 2021, que era o convite para o modo remoto, mas em 2022 voltaremos no modo presencial e será em novembro. Mais para frente eu passo para a Elane aí algum aviso, tá, Elane, assim que a gente tiver as datas. Mas, por exemplo, é uma ferramenta de difusão do conhecimento, né, que a academia tem que fazer na sua esfera. Agora, o conhecimento gerado tem que chegar em Brasília, tem que chegar e virar política pública. E reparem, políticas públicas estratégicas para a nação e compromissos que ultrapassam governos. Né? Esse assunto de mudança climática, a escala de tempo e a escala de dimensão dele é muito maior do que um mandato de 4 anos. E em um mandato de 4 anos, talvez você não consiga construir muita coisa, mas você está numa escadinha. Só que num mandato de 4 anos você consegue desconstruir muita coisa, porque mudar a percepção pública do assunto é muitíssimo fácil. A gente viu isso, por exemplo, na guinada que os Estados Unidos deram na gestão anterior do Donald Trump. E a gente tem visto como é que tem sido a gestão desse assunto no governo brasileiro nos últimos mandatos. Então, as políticas públicas são fundamentais e conhecimento precisa chegar até Brasília. Tem que virar política pública de alguma forma. Daí, é claro, nós precisamos cada vez mais de cidades inteligentes e eficientes. Se a urbanização é uma realidade da nossa geração, as cidades precisam ser entendidas como seres eficientes, seres entre aspas, né? Como organismos aí eficientes. E é interessante aqui porque aquela ideia bucólica de que a resposta para a mudança climática é voltar para a roça, né? Não, vamos voltar cada um na sua casa de campo, essa é uma vida natural mais sustentável. Ela é completamente equivocada.
Se a população do planeta hoje voltasse a morar isoladamente, cada um na sua choupana no meio do mato, o nosso impacto ambiental seria muito maior do que morando em cidades. Cidades ainda são a forma mais eficiente de você reunir 7, 9 bilhões de pessoas no globo. Então as cidades precisam ser mais eficientes e não achar que a resposta está na volta no tempo, né, a uma solução bucólica do passado. Tá bom? A gente precisa, obviamente, de energia limpa, seja ela de fonte solar, eólica, marítima e de todas elas combinadas. Não existe, de novo, uma bala de prata. A energia renovável tem que vir de várias fontes. A gente precisa de biocombustíveis. Afinal de contas, a nossa infraestrutura não vai mudar do dia para a noite. Não é assim, você eletrifica tudo de uma vez só. Nós ainda teremos aviões voando com combustível líquido. Nós ainda teremos carros andando e ônibus e transporte com etanol, com diesel. O que a gente precisa é explorar os combustíveis que são captadores de CO2. Seja o biocombustível, o etanol, seja o biodiesel, seja então o combustível sustentável de aviação e diversas outras fontes de combustíveis líquidos que são de zero até de impacto negativo. E aí tem uma vocação brasileira muito interessante, que o Brasil tem muito potencial para se tornar negativo nas emissões se a indústria do etanol, que é gigantesca no nosso país, conseguir chegar na nova geração de etanol. Outro dia a gente fala disso. Portanto, olha só, existe e exige uma transição necessária, que vai sair de uma matriz fóssil para uma matriz verde. Ela está distante ainda, mas ela passa por uma matriz fóssil mais limpa. Okay? E talvez aí o papel do gás natural e dos outros gases como hidrogênio estejam nesse meio do caminho. Lembrando que essa matriz, essa transição energética tem que ser sustentável. Né? Não adianta a gente achar que desliga de um jeito e no dia seguinte você liga a matriz de outra forma. Não, é uma transição que tem que ser sustentável. Então, e sustentabilidade, a gente sabe bem, envolve aspectos além do ambiental, também aspectos sociais e econômicos. Né? Pois bem, e por último aqui, a solução, uma das soluções que a gente precisa implementar, como eu falei, não adianta mais diminuir as emissões, é começar a capturar o carbono já emitido. Então você tem várias formas hoje de captura de carbono, né, muitas rotas sendo estudadas, mas já que nós tiramos muito carbono do combustível fóssil que estava lá geologicamente armazenado debaixo da terra, nós temos que fazer o caminho inverso agora de jogar carbono de novo em grande quantidade em reservatórios fósseis. Esse é o nosso único caminho possível para tirar carbono da atmosfera. Então, tecnologias aí de guardar carbono, transportar carbono, capturar carbono. Quando eu falo carbono, entenda CO2, basicamente. Tecnologias são fundamentais para reduzir as nossas emissões. Eu tenho estudado isso daqui no setor offshore, né, óleo e gás, e tem vários colegas estudando tecnologias de CCUS na agricultura, na pecuária, nas indústrias de cimento, fertilizante, papel, né, celulose e assim por diante. Agora, a gente só vai conseguir chegar em emissões negativas se houver integração dos diversos setores. Não existe um único setor industrial que dá conta do recado. É necessário juntar setores de produção, de geração de energia, de exploração de hidrocarbonetos e de armazenamento. Por isso, políticas nacionais e multi-industriais, né, de setores industriais, são fundamentais. E a novidade, a boa notícia é que o Brasil está em posição privilegiada para ser um sorvedouro de CO2. Essa é a mensagem que nós anunciamos lá na COP26, em Glasgow, mostrando que o Brasil, por conta dessa diversidade e das vocações industriais, poucos países no mundo têm a chance de efetivamente se tornarem negativos. O Brasil tem essa chance. Então, quando a União Europeia olha, por exemplo, para o Brasil, eles lá talvez tenham mais vontade e recursos para se tornarem negativos, mas não conseguem por falta de recursos naturais. Nós aqui temos os recursos naturais, geográficos, né? A gente está posicionado numa região de grande insolação, de grandes ventos, um país de extensão territorial com variação de norte a sul, né? Um grande país de norte a sul que pega região equatorial, subtropical,
ou seja, tem lavouras gigantescas, indústrias de grande porte, uma grande costa. Então o Brasil tem aí potencial para ser um sorvedouro de CO2. Moral da história. Se você acha que reduzir as emissões de gases de efeito estufa é um processo de redução da tecnologia, entendeu errado. É o contrário. Nós precisamos de mais tecnologia, não menos. Não é voltar no tempo uma vida menos tecnológica. Não, é o contrário. Isso não tem volta. É olhar para frente e descobrir qual é a tecnologia do futuro de menor impacto. Então, exige mais pesquisa e não frear pesquisas, mais desenvolvimento tecnológico e não retroceder no uso da tecnologia. Então, essa é a mensagem principal dessa parte. Ok? Bom, então vimos o que é mudança climática, transição energética e algumas ferramentas que a gente pode usar, até ferramentas que pedem mais tecnologia para serem implementadas. Aí a gente pergunta, qual que é o papel da tecnologia frente, por exemplo, à política pública, à percepção pública, né, à educação? Qual que é o papel que a tecnologia em si tem? E aí eu gostaria de destacar agora que, assim como mudança climática, existem outras grandes questões. A gente chama das big questions, né? Quais são as grandes questões da nossa geração? Energia é uma delas, porque afinal de contas a humanidade sempre vai consumir mais energia. De novo, é utópico você achar que o consumo de energia da humanidade vai diminuir. Primeiro porque a gente depende cada vez mais e quer cada vez mais energia. Segundo, porque a população do globo sempre aumenta, né? Então, o que a gente tem que diminuir são as emissões de gases de efeito estufa, mas dificilmente a gente não vai diminuir o nosso consumo de energia. Nós temos que gerar energia mais limpa, mas gerar cada vez mais energia. De onde é que a gente tira essa energia? Não deve ser mais de combustível fóssil, tem que ser de outras fontes renováveis. Claro que nós queremos cada vez mais recursos naturais, né, e baratos. Ninguém quer pagar caro por uma garrafinha de PET. Eu quero pagar quase nada pela embalagem. Só que isso aqui é plástico, isso aqui tem um custo ambiental, né? O descartável tem um custo muito alto, né? A gente quer tudo descartável, a facilidade da vida moderna. Eu não quero pagar muito mais caro do que alguns centavos por uma caneta. Você lembra do tempo que uma caneta custava dinheiro, que era um presente ter uma caneta? Hoje não, hoje a gente quer algo que não custe quase nada. Mas a gente quase não tem ideia do impacto que isso tem de gerar plástico em grande quantidade e barato. Lembra dos impactos no oceano, né, dos microplásticos, de tudo que vem com um consumo cada vez mais fácil e mais barato. Portanto, o nosso descarte, a poluição, é uma das big questions. O que é que a gente vai fazer com tanto rejeito, né? Tanto lixo gerado por conta justamente desse consumo exagerado. Nosso problema é de habitação, né? Como é que a gente mora de maneira sustentável? Olha aí, como é que a gente acomoda nos grandes centros urbanos de maneira sustentável, e agora falando socialmente sustentável, os problemas de habitação. Então é uma das grandes questões. A questão de armamentos, né? Nós já chegamos várias vezes aí ao ponto, né? Guerra Fria foi isso, né? Aquela sensação de que o mundo poderia acabar ao apertar de um botão. Armas de destruição em massa, armas químicas, e talvez agora a gente tenha voltado a falar desses assuntos por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas são grandes questões de novo que aparecem aí. Olha aí outra questão social, o problema do emprego, da atividade das pessoas. Como é que a gente lida com a transição da tecnologia que pode, por exemplo, desocupar pessoas das suas funções? Então a gente deve, por exemplo, buscar uma transição tecnológica muito rápida que desqualifica pessoas de suas profissões? Não, temos que buscar também uma sustentabilidade social. Olha aí a questão da fome. A gente já sabe que se nós continuarmos produzindo alimento na mesma taxa que nós produzimos hoje, nós não daremos conta de alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. A nossa taxa de produção de alimento projetada para um crescimento populacional não dá conta de suprir a quantidade de alimento necessária para uma população em 2050. Ou seja, exige algum ganho
algum salto de transformação tecnológica, seja no ganho de lavoura, seja no transporte, no desperdício, na distribuição de alimento, na forma de você concentrar proteína, né? Por exemplo, nós aqui do Brasil, nós ainda temos uma maneira pouco eficiente para concentrar proteína animal. A gente gasta milhares de litros de água para fazer 1 quilo de picanha, né? Lógico que a gente tem um rebanho gigantesco e alimenta muita gente com ele, mas de uma maneira ainda muito ineficiente. Então, nós precisaremos de ganhos consideráveis aí para aumentar a oferta de proteína, por exemplo, animal ou vegetal no mundo. Até estava lendo um estudo sobre isso, tem gente nos dizendo que é inevitável nós passarmos por uma forma mais eficiente de concentração de proteína. Qual é o ser vivo mais eficiente na concentração de proteína? São os insetos. Então é necessário que nós passemos a usar mais alimentação baseada em insetos, seja na forma de farinhas, de complementos, porque é a forma mais eficiente de você concentrar proteína. Ok? Mas não vou falar muito isso aqui não, porque ninguém jantou ainda, né? Bom. Agora, qual que é o ponto aqui? Todas essas grandes perguntas passam por grandes respostas. Não tem resposta simples e pequena, gente, são grandes respostas. E olha que interessante, todas elas passam por desenvolvimento tecnológico. Então, será necessário desenvolver tecnologia para todas elas, não só mudança climática, mas para a sustentabilidade do planeta em várias das suas frentes e aí em várias das suas questões. Agora, qual que é a tendência, principalmente de quem trabalha com desenvolvimento de tecnologia, né, engenheiros, por exemplo? É olhar para a tecnologia e falar, cara, precisamos então de um grande desenvolvimento para termos essas respostas. Vamos então colocar todas as nossas fichas e as nossas esperanças no desenvolvimento tecnológico. Agora a pergunta é, será que a tecnologia dará conta de responder todas elas? A tecnologia dá conta de sanear todos esses problemas? Quem acha que sim e coloca as suas experiências, as suas esperanças últimas no desenvolvimento tecnológico, tem um tipo de tecnicismo, que é uma visão de mundo de que a tecnologia dá conta de resolver todos os nossos problemas. Gente, isso daqui é uma coisa filosófica bastante profunda. É claro que eu quero desenvolver tecnologia e ela é ferramenta para esses grandes problemas. Agora, a gente precisa entender qual é o próprio limite da tecnologia e a origem dos problemas. Então existe aí a ideia de que a tecnologia pode ser a solução para todos os problemas da humanidade. E tem gente que acredita nisso como uma crença. Tá vendo como é que cutuca o nosso aspecto religioso? Nela eu deposito todas as minhas esperanças. Eu não estou falando que a tecnologia se torna um ídolo de adoração no sentido de uma religião institucionalizada, não é isso não. Vamos adorar a tecnologia. Eu sei que tem os adoradores da Apple, né, os adoradores da Tesla e tal, mas brincadeiras à parte, é a sensação de que a tecnologia assume o papel de salvação ou de solução última para todos os problemas. Isso é o que a gente chama de tecnicismo. Ora, agora eu já vou trazer talvez a primeira pitada de visão, de contraponto, que é oferecida pelo cristianismo. O cristianismo ele não nega e nem combate o desenvolvimento tecnológico, mas ele combate aonde você coloca a sua esperança última. Porque o tecnicismo ele trabalha muito com a visão de conserto, ou seja, o homem chegará ao mundo perfeito por conta própria através do desenvolvimento tecnológico, dizendo que a humanidade tem o controle de todas as coisas pela tecnologia. O cristianismo é uma visão de mundo que não compartilha da visão tecnicista, porque para ele não é um conserto do mundo, é uma restauração de algo projetado ou perfeito ou que já existia antes. E essa restauração não é fruto só da tecnologia ou fruto exclusivamente da ação humana. O homem, por melhor que seja a sua tecnologia, continua pecador, ou seja, falho, e nunca aperfeiçoará o mundo por seu próprio esforço. Mas o cosmos será restaurado por ação de Deus, quem de fato está no controle.
Então, o cristão ele já aborda o problema sem negar a necessidade de desenvolvimento tecnológico, não é isso. Ele não é anti-tecnologia, ele só entende que existe um problema mais profundo que está na essência do ser humano. E que por mais que você tenha ferramentas tecnológicas, por exemplo, para distribuir melhor alimentos, a miséria ainda vai ser fruto da ganância humana, da traição, do orgulho, e ainda haverá problemas intrínsecos da humanidade causando, por exemplo, desajustes no mundo. A corrupção, né, a roubalheira, a traição, a ganância, são todos problemas essenciais do ser humano que refletem nas grandes questões da realidade. Ok? Então, fechando essa parte aqui, tecnologia é importante sim, mas existem maneiras de você enxergar o poder redentivo da tecnologia. Bom, agora parte 4. 4 de 5, né? Vamos trazer esse assunto de mudança climática, transição energética, necessidade de mais tecnologia, porém sabendo dos seus limites, refletindo agora como é que isso se relaciona com a nossa fé. Ou caminho inverso, como é que a fé, e obviamente eu vou falar da perspectiva da fé cristã, mas num primeiro momento eu vou falar de fé religiosa como um todo, como é que a fé religiosa pode impactar a nossa percepção de mudança climática e até as nossas ações de combate à mudança climática. E eu quero fazer isso a partir de um artigo que me instigou a pensar nesse assunto, que foi publicado nessa revista. Eu gosto muito da Issues, né, em Science and Technology, é uma revista publicada lá nos Estados Unidos. Eu sou assinante, ela chega sempre para mim com uns 2 meses de atraso, mas eu gosto de ler no papel. E essa revista, você pode lê-la gratuitamente também no site da Issues. Ela é acessível pela internet. É só você procurar lá Issues em Science and Technology, você vai cair. E no volume aí de 2022, né, inverno do hemisfério norte, então lá para janeiro de 22, saiu essa matéria curta, com o título assim, ó, Onde a conversa acontece e os valores emergem. São 2 professores de Ohio e do Texas, né, que estudam, são cientistas da religião, e o estudo deles aqui é como é que a religião se relaciona ou motiva uma ação no combate a mudanças climáticas. E, como diz aqui o subtítulo, a resposta para ele está muito mais num diálogo com as religiões do que numa redução das religiões às suas doutrinas. Espero que isso fique claro à medida que eu explicar agora o que vem pela frente. Mas olha que interessante o que esse pessoal aí descobriu, né, nas suas pesquisas. São cientistas da religião e colocaram adiante. Bom, lá em 2021, né, ano passado, antes de outubro, lá na COP26 em Glasgow, houve uma declaração de vários líderes religiosos, né, que escreveram um documento. A essência desse documento, porque tinha nele aí líderes religiosos de várias frentes, né? Tava lá o Papa, o Patriarca Ortodoxo do Oriente, o Arcebispo da Cantuária, lá da Igreja Anglicana, representantes do islamismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, uma série de religiões variadas, mas todos eles concordaram em dizer que as comunidades religiosas têm razões morais e teológicas para combater as mudanças climáticas. Ou seja, não apenas do ponto de vista científico ou até de sobrevivência no planeta, há em todas essas vertentes religiosas razões morais e teológicas para combater as mudanças climáticas. É o que você pode chamar disso de uma grande comissão espiritual. Não apenas da fé cristã, mas aqueles que têm fé religiosa, né, são espirituais, vamos dizer assim, conseguem encontrar nas suas visões religiosas alguma comissão, algum chamado, algum mandato para combater mudanças climáticas. Pelo menos a visão dos seus líderes que declararam isso antes da COP. Gente, isso é importante. É conseguir encontrar nas visões religiosas algo na sua essência, ok?
na sua essência de definição de princípios morais e na sua articulação teológica. Olha só. Mas mesmo identificando que as religiões têm esse aspecto positivo ao combate das mudanças climáticas, qual tem sido o impacto dessas declarações? Porque por muitas décadas, muitas declarações de fé relacionadas ao clima tiveram pouco impacto concreto na esfera política. Essa é a constatação dos nossos pesquisadores lá da revista. Ora, muita gente religiosa fala contra aquecimento global, né, defende essas estratégias, mas o que isso reflete em ações concretas, principalmente em políticas públicas? E a pergunta é, como é que a gente pode entender melhor o que a religião pode e até o que ela não pode oferecer para essa conversa sobre o clima? Então a grande pergunta é essa, se tem tanto religioso falando disso há tanto tempo, isso tem refletido em impacto, né, tem tido impacto positivo em políticas públicas ou não? E não, se não, por quê? Aí eles trabalham com o seguinte princípio, né? Os compromissos de fé das pessoas influenciam as atitudes e os seus comportamentos na esfera ambiental. Aquilo que você crê, as suas crenças últimas, aquilo que você crê como mais importante, afeta a maneira como você se comporta ambientalmente. Né? Por exemplo, muda a maneira como você come, como você joga lixo, como você se relaciona com o desperdício, com base na maneira como você enxerga o mundo. E a tese deles é o seguinte, se eu conseguir conceituar ou construir uma visão da religião como algo fluido, ou seja, que se adapta, algo dinâmico, que muda no tempo, e algo incorporado, ou seja, que participa da vida das pessoas, dos indivíduos, eu posso ter um ganho maior para dialogar e ter resultados sobre ações contra mudanças climáticas. Então, a tese deles aqui é que as religiões, né, as comunidades religiosas, são lugares onde as conversas acontecem e, olha agora, e os valores emergem. Então, a conversa deles está indo nessa direção. Você precisa encontrar valores comuns, valores naturais da sua visão religiosa e que são valores que mudam os seus comportamentos, que mudam a maneira como as pessoas vivem. Ok? Então, olha que interessante, a gente já sabe disso, né? Mas às vezes precisa falar. Enfrentar mudanças climáticas é uma preocupação social, tanto quanto científica e técnica. Não basta provar que o planeta está aquecendo por conta das ações humanas, não basta mostrar que existe tecnologia sendo desenvolvida para isso, é preciso de um convencimento social. Senão você não consegue colocar a técnica à frente. A mesma coisa a gente viu recentemente no campo das vacinas, por exemplo. Não basta ciência dizer uma coisa, não basta a tecnologia estar pronta, enquanto não houver um convencimento social que vai estar arraigado nos valores da sociedade, você não consegue implementar uma mudança. Então, em mudanças climáticas, se você desprezar a percepção do público ou os aspectos sociais, você não consegue frutos positivos. Agora, ver as religiões não como um conjunto de crenças, mas como um contexto para a emergência de valores, ajuda a sociedade a encontrar soluções para os problemas ambientais complexos. Qual que é a tendência dos gestores de política pública ou até mesmo do cientista? É generalizar e reduzir religiões a um conjunto de crenças, as suas doutrinas. E esquecer que comunidades religiosas têm o poder de definir os seus próprios valores, daquilo que é mais importante. São nas comunidades religiosas que emergem os valores da sociedade. Até mesmo na comunidade ateísta, por exemplo. Quais são os valores dessa comunidade? São diferentes, mas lá existem os valores. Então, são nessas comunidades que a gente tem que dialogar e entender quais são os valores e não simplesmente reduzi-las à sistematização das suas doutrinas ou crenças. E para ilustrar isso, eu vou pegar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo vem do cristianismo católico romano, né, da Igreja Católica,
E lá em 2015, né, próximo lá do Acordo de Paris, o Papa Francisco lançou a carta encíclica Laudato Si, né? Olha o subtítulo aqui, ó, sobre o cuidado da casa comum. E nessa encíclica ele critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável. É um texto muito interessante, bastante profundo e muito rico teologicamente, e uma articulação muito boa que qualquer cristão pode ler e se beneficiar da leitura. E nesse texto, nessa encíclica, aí a cabeça, né, o centro da Igreja Católica, que é uma religião cristã bastante institucionalizada e centralizada nas suas doutrinas, né, o Papa faz então um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. É uma carta encíclica conclamando os cristãos católicos a combater as alterações climáticas. Gente, esse documento foi muito importante, a comunidade científica, mesmo a não religiosa, recebeu muito bem essa encíclica, porque ela veio proclamar uma verdade que eles já vinham falando há muito tempo, e era uma esperança de trazer isso como ferramenta de convencimento para os católicos, pelo menos. Agora, qual que foi o efeito, o resultado já de 2015 para cá da encíclica Laudato Si? Como é que os católicos respondem, ou têm respondido, a essa ordenança? Primeiro que essa encíclica ela foi entendida como uma compreensão católica da mudança climática, como que a fé católica entende mudança climática. E ela oferece aí ensinamentos claros e básicos que instruem os católicos a valorizarem o meio ambiente. Só que dentro da estrutura religiosa católica, uma encíclica ela tem mais autoridade do que apenas esclarecimento e instrução. Na fé católica, a encíclica ela tem ordenança. É a cabeça da igreja ordenando, dando um mandato a ser seguido. Agora, se a religião se reduzisse apenas à sua dogmática e à sua estrutura doutrinária, todo católico imediatamente obedeceria o mandato de uma encíclica. Ou seja, será que essa ordem reflete em mudança de comportamento nos 1,4 bilhões de católicos que existem no mundo hoje? Ora, claro que não foi assim. O Papa disse e todo mundo obedeceu. A resposta não é assim. Seria assim se a religião funcionasse simplesmente como uma cascata de teologia sistematizada que vem sendo propagada através das suas doutrinas e obedecidas imediatamente na cadeia. Não é assim que funciona. E olha aqui 2 exemplos. A resposta dos católicos mostrou que ela é muito mais complexa e reveladora. Olha o exemplo aqui lá na Diocese Católica de Syracuse, no estado de Nova York, tem depoimentos lá daquela diocese, que é bastante importante nos Estados Unidos, de que poucos clérigos tomaram ações concretas citando inúmeras barreiras pessoais e sistêmicas, incluindo o medo de resistência dos próprios paroquianos para quem a Laudato Si deveria falar. Ou seja, o Papa declarou uma encíclica, os próprios clérigos não levaram Laudato Si adiante, não refletiam em ações concretas, porque já existia uma barreira dos próprios católicos locais contra mudanças climáticas. Então não é assim. A religião funciona de maneira sistematizada, reduzida a doutrinas. Tem outros aspectos importantes. Nessa comunidade, nenhuma ordem do Papa, numa encíclica, foi capaz de causar mudança de comportamento. Ou até de virar a visão para uma visão mais positiva no combate à mudança climática. Por outro lado, a mesma encíclica em outra comunidade católica teve efeitos totalmente diferentes. Essa comunidade Quechua Maia, né, do povo maia original que fica na Guatemala, eles já tinham, olha que interessante, as mudanças climáticas como um assunto importante na sua comunidade. E lá nessa comunidade, os líderes do clero católico usaram ativamente a encíclica papal para ajudar e educar os moradores locais sobre as suas responsabilidades ambientais. Então, em território fértil, o Laudato Si, nesse contexto, gerou conversa e gerou subsídio para uma ação efetiva de mudança contra mudanças climáticas, dado que já havia até uma predisposição anterior da comunidade.
Então, respostas muito diferentes que não seriam possíveis caso você reduzisse a fé religiosa a apenas uma cascata de ordenanças ou doutrinárias, porque tem outros aspectos que vão fazer ela funcionar de um jeito, num lugar de um jeito, em outro lugar de outro jeito. Moral da história: os valores emergem naturalmente na comunidade religiosa. Por isso que ela tem que ser entendida com a sua dinâmica fluida. No tempo, a religião se adapta. Lógico que existem doutrinas fundamentais sobre as quais você não abre mão, senão você descaracteriza até a fé religiosa. Mas existe muita coisa fluida. E quem reduz a religião apenas às suas doutrinas sistematizadas não compreende a natureza dinâmica e fluida da religião. Portanto, o Laudato Si é um documento fundamental, precisamente porque ele cria uma ocasião para conversas e não uma conclusão sobre ética climática. Usar o Laudato Si como início de conversa é muito importante dentro do contexto católico, mas não é achar que só uma encíclica é capaz de provocar mudança. Então, olha só, as doutrinas abstratas se traduzem para valores que os adeptos mantêm na vida real. Para uma doutrina virar valor que muda a vida, não é tão direto assim. É um passo que passa pela experiência, pela confiança, pelos relacionamentos. Lógico que as doutrinas são, digamos, elementos fundamentais de qualquer fé religiosa. Mas até que a doutrina vire um valor, algo que tenha importância na vida da pessoa, leva tempo e leva contexto. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. Pensa você no valor da vida. Okay? Na fé cristã, a vida tem muito valor. A doutrina de que a vida é muito importante ou ultimamente importante, ou seja, importante ao extremo último de que você não deve matar ninguém ou tirar a vida de ninguém, né? É fundamental na fé cristã, porque a importância do ser humano é central. Agora, esse é um princípio, é uma doutrina. Daí, a uma pessoa que se diz cristã decidir ou não por cometer um aborto, depende de como ela dá valor a essa doutrina. Ora, você pode falar, mas as circunstâncias são diferentes. Esse filho vai estragar o resto da minha vida, porque ele não foi planejado agora com meu namorado, por exemplo. Mesmo uma pessoa que se diz cristã, dentro de uma estrutura doutrinária, pode, naquele momento, definir os seus valores de maneira diferente. Então a gente tem que trabalhar com os valores e não simplesmente reduzindo a religião a uma sequência de doutrinas. Segundo exemplo, é de uma família batista bastante conservadora no estado da Geórgia, lá nos Estados Unidos. Tenta fazer uma leitura localizada agora, né? Não estou falando do catolicismo global mais não, estou falando de uma região onde a maioria dos cristãos nessa comunidade rural duvida de que o clima está mudando devido a causas humanas e até suspeita dos cientistas e dos ativistas climáticos. É a comunidade conservadora que vai dizer que os cientistas do clima estão atrás de dinheiro e que os ambientalistas são todos uns hippies, doidos, bicho-grilos, e é aquela visão generalizada, já pré-definida sobre qualquer assunto de mudança climática. Então, nesse contexto de uma família conservadora batista, tem o caso aqui do pastor Bob. E o pastor Bob era um ponto fora da curva nessa coleta de dados, porque ele era muito conservador em vários aspectos alinhados com a sua comunidade. O pastor Bob, politicamente, em termos de dinâmica familiar, ele era um cristão conservadoríssimo, porém, quando o assunto era mudança climática, ele era um ponto fora da curva. Ele entendia que as mudanças climáticas eram causadas por atividades humanas e algo com o qual os cristãos deveriam se preocupar. No caso do pastor Bob, ele estava convencido de que os cristãos deveriam se preocupar combatendo mudanças climáticas. Agora, se a religião for vista simplesmente como uma ladainha de crenças, as visões ambientais do Bob não deveriam se diferir tanto das contrapartes evangélicas, que compartilhavam da maioria dos seus compromissos teológicos. Por que é que nesse assunto ele é um ponto fora da curva? Se simplesmente a religião fosse enxergada
pelos de fora como uma generalização de um sistema de doutrina onde todo mundo repete a mesma coisa, ele não conseguiria ser interpretado como um cara que pensa diferente num assunto tão polêmico para a sua própria comunidade de fé. Agora, o que fez o pastor Bob, pastor de uma igreja batista local, pensar diferente? Havia relacionamentos de outras dimensões envolvidos ali. E olha que interessante, olha aonde isso vai. O pastor Bob tinha uma filha, e ela e o genro dele, o casal, tinham grande influência sobre a sua comunidade de fé, eram líderes de mocidade, vamos dizer assim, né? Esses dois conheceram na escola dos filhos uma tal de Júlia, que era uma aluna de doutorado, uma pesquisadora que trabalhava na área ambiental. Essa Júlia era uma cristã, mas levava a sério os problemas ambientais e tinha argumentos rigorosos, justificados. Ora, entre o casal e a Júlia havia um relacionamento de confiança. Eles ouviam a Júlia. Tinha um elemento aqui que é mais profundo. E é até interessante a história, porque houve o caso do falecimento da mãe desse genro aqui, onde essa Júlia ajudou demais o casal, participando da vida doméstica, ajudando em casa, e essa Júlia participava da vida da família, sendo uma grande amiga. Ela era uma grande amiga do casal. E esse relacionamento aqui de confiança abriu os olhos desse casal para verdades científicas que vinham contra o que a maioria das pessoas falavam na sua comunidade de fé. E através do relacionamento de confiança entre pai e filhos, o pastor também mudou a sua opinião e foi influenciado pela visão dos filhos. E esse grupo daqui tinha grande influência sobre a sua comunidade de fé, que acabava destoando um pouco do resto da comunidade local. Gente, olha que interessante. Se fosse apenas uma sistematização de doutrinas, a gente não conseguiria explicar, mas aqui é a emergência de um valor, de algo que é importante. E nesse caso, é rastreado até o fundamento da relação de confiança. Então, mesmo num contexto religioso muito fechado, relações de confiança podem fazer com que opiniões diferentes emerjam, floresçam e valores que ora não apareciam como importantes comecem a aparecer. Então, os valores emergem. A reflexão teológica se desenvolve dentro e entre os membros da comunidade de fé por meio de conversas e relacionamentos. E quem vive em comunidade de fé sabe que isso é inegável. Na própria nossa relação mais recente entre fé e ciência no Brasil, através da ABC2, a gente percebe isso. É no relacionamento de confiança entre irmãos dentro da comunidade de fé que a gente consegue fazer com que opiniões apontem na direção de valores outrora desconhecidos. Agora, a religião entendida como um diálogo que é profundamente pessoal, a religião entendida, nesse caso, né, é a religião entendida como um diálogo que é profundamente pessoal, bem como social. Ou seja, valores de uma pessoa conseguem permear a sua comunidade e se tornarem valores de uma sociedade religiosa. Então, não apenas um conjunto de crenças, a religião é uma exploração de valores e significados dos quais você participa. Não é que você admira, você contempla, não. Você participa desses valores na sua comunidade de fé. Ok? Então, olha que interessante aqui. 2 exemplos, tanto em escalas diferentes, em histórias de fé diferentes, né, em magnitudes diferentes. Mas o que é que eles têm em comum? A história do Laudato Si, seu impacto na fé católica, e a família do pastor Bob. A religião não é algo que simplesmente comanda a adesão. O diálogo sobre religião e clima cria oportunidades. Ninguém vai aderir a uma agenda climática porque a sua religião ordena. Esse caminho ele é pouquíssimo fluido, mas a religião tem a capacidade de desenvolver valores comuns, ok? Através das oportunidades. Agora, esses diálogos entre clima e religião às vezes podem ser muito polarizados,
mas é interessante que a mudança de cabeça continua sendo possível, justamente porque as conversas continuam a evoluir dentro das comunidades religiosas. Se há chance de mudança de visão, como o caso do pastor Bob, por exemplo, é justamente porque existe relacionamentos de confiança dentro das próprias comunidades religiosas. Então, a emergência dos valores é algo muito importante. Então, as duas têm um contexto onde os valores comuns emergem, e se esses valores apontam, por exemplo, para a preservação do ambiente ou combate a mudanças climáticas, naturalmente essa visão aparece. Portanto, olha só, tem aqui um papel muito importante para os cientistas da religião, ou seja, as pessoas que estudam a religião como um fenômeno humano. Não estou falando de teólogos, não, estou falando de cientistas da religião. Por que isso é importante? Porque são eles que podem auxiliar os gestores de políticas públicas olhando para a variedade do espectro religioso. Mas também tem um papel muito importante para os praticantes das suas religiões. Que papel é esse? Primeiro, auxiliar as suas comunidades científicas e políticas na construção de conexão entre religião e clima de forma produtiva. Se há alguém que vai conseguir fazer a ponte entre a maneira como se enxerga a sociedade civil, no caso em comunidades religiosas, e a mudança climática, são esses agentes que estudam religiões e os seus valores e os praticantes que estão dentro das comunidades religiosas construindo seus próprios valores. Outro papel importante é o de explicar essas dinâmicas complexas que estão correndo dentro das comunidades religiosas, que estão ocorrendo lá dentro. Quem consegue explicar é só quem está lá dentro, é só quem estuda esse assunto. Se você pedir para alguém de fora explicar por que é que cristãos do sul dos Estados Unidos não aceitam mudança climática, mas os cristãos da costa oeste dos Estados Unidos aceitam, você tem que entender a emergência de valores dentro das comunidades climáticas e não reduzir isso a, por exemplo, estrutura teológica ou doutrinária, porque ela acaba sendo a mesma nos dois casos. Por último, o papel também é evitar avaliações simplistas ou até reducionistas do que a fé inspira as pessoas a pensar, sentir e a fazer. A doutrina estrutura a fé, sistematiza a crença, mas ela se transforma em valores, e são os valores que levam as pessoas a agir de fato. Então, o papel mais importante é trabalhar com os valores comuns. E se você, assim como eu, entende que é fundamental combater mudanças climáticas, o caminho certo não é achar que isso vai ser apenas provado através de uma ordenança religiosa ou doutrinária, mas é promover a emergência de um valor, mostrar que isso é importante dentro da sua estrutura doutrinária e teológica. Então, recomendações finais aqui, até dos autores para 3 esferas. Para os formuladores de políticas públicas, é avaliar de forma realista como as comunidades religiosas entram ou tentam influenciar a conversa sobre o clima. Gente, tem que estudar esse povo, tem que estudar como é que as religiões articulam, quais são as suas razões. Depois, tem que sair do estereótipo que a gente vê naqueles relatórios climáticos, onde você articula argumentos científicos, tecnológicos. Em algum momento você coloca aquela frase jargão. É bastante estereótipo. É um estereótipo bem forte. Nós reconhecemos a importância da religião como uma força ética. Gente, é muito mais do que isso. Não é reconhecer, é entender como que os valores emergem e dialogar com esses valores lá dentro. Usar isso em prol. Trabalhar para incluir explorações mais aprofundadas da religião como uma força social complexa e não reduzida, simplista, mas trabalhar com a religião como uma força social muito mais complexa na emergência de valores. Então, quem for formulador de política pública pode se beneficiar de uma abordagem de valores na hora de definir políticas públicas para mudanças climáticas. Para quem é cientista, compreender as maneiras como as religiões influenciam a compreensão do público sobre a ciência do clima. Gente, você precisa entender
como é que as religiões, e no caso a religião cristã, que é aquela que eu mais lido, influencia a maneira como as pessoas vão interpretar os dados científicos. Não é a insistência na divulgação do dado que vai gerar convencimento. Enquanto o valor não tiver emergido naturalmente na comunidade, não haverá adesão. Para os cientistas, não apenas explorar essa comunicação, né, explorar essa visão para comunicar com o público, mas buscar um envolvimento mais interdisciplinar. Pode levar a uma compreensão mais profunda do valor da fé em conversas sobre mudanças climáticas. Por exemplo, quando o cientista ele fala, não, precisamos convencer mais pessoas de mudança climática. Aí ele pesquisa quais são aqueles que mais se opõem. Aí ele faz uma pesquisa e fala, não, são os brasileiros evangélicos mais dessa ala denominacional. Então vamos nos comunicar com eles, vamos fazer eventos. Peraí, não é simplesmente identificar para explorar a comunicação, é conseguir trabalhar com eles dentro dos seus valores, dentro das suas dinâmicas da religião estruturada para poder desenvolver valores e convencimento. E por último, como mensageiros confiáveis, os líderes religiosos têm um potencial significativo de liderança em questões de mudanças climáticas, é a influência. Você não vai ter acesso, cientista, para esclarecer dúvidas de milhares de pessoas de uma vez só, mas talvez você consiga esclarecer dúvidas de um líder. E a emergência do valor na cabeça dele seja um catalisador para transformar, né, a visão de uma comunidade muito mais ampla. E agora, finalmente, para o público amplamente aí definido, a própria mudança climática é um debate sobre valores e interpretações que está sendo contestado. Gente, não é que a mudança climática é um debate, é uma questão de opinião, não é isso não. Mudança climática é um fato cientificamente constatado. Agora, o que é um debate são os valores e as interpretações que a gente faz dela. E nesse nível de valores e interpretações há muita contestação. Em grande parte do mundo, as religiões são a linguagem primária de reflexão moral. Na maior parte do mundo, as pessoas tiram aquilo que é certo e que é errado, aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que tem valor e aquilo que não tem, das suas visões religiosas. Ora, se essa é a fonte primária de reflexão moral e você ignorar isso, você não vai conseguir adesão jamais no combate às mudanças climáticas. Então as pessoas religiosas devem ser capazes de se ver em conversa sobre mudanças climáticas. E na ausência de discussão sobre valores religiosos em relação às mudanças climáticas, muitos deles não se verão. Enquanto o religioso não perceber que essa discussão toca ou é instigada pelos seus valores religiosos, a pessoa nunca vai ver a necessidade de se engajar numa conversa sobre mudanças climáticas e muito menos de agir, de tomar ações. Então, o público tem que entender que existe a construção de um palco adequado para que essas discussões aconteçam. E esse palco passa pela identificação dos valores para que as pessoas se enxerguem na discussão. Ok? Acho que essa parte ficou longa, hein? Mas essa era a novidade que eu nunca tinha tratado antes. E para terminar agora, já são 9h30, perdoe, Elaine, o tempo, mas essa última parte é mais rápida. Eu quero mostrar agora uma visão de quais são alguns dos valores chaves que podem ser explorados dentro da comunidade cristã reformada. Ok? Como é que os cristãos reformados pensam sobre o mundo natural, a criação, e como é que a gente pode explorar esses valores justamente para construir uma adesão positiva no combate a mudanças climáticas. E aí, para terminar, eu queria lembrar que se você é cristão, você já sabe disso. Se você não é, é assim que um cristão reformado pensa, tá bom? O cristão reformado vai olhar para a realidade e vai entender que o mundo é um teatro de 4 atos, né? O mundo foi criado de uma forma, ele foi deteriorado por conta da queda, da corrupção humana, ele está num processo de redenção e um dia ele será restaurado
ao seu projeto original, ao seu estado de perfeição lá da criação. Quando a gente enxerga a nossa vida, as nossas ações, toda a realidade nessa escala de 4 atos, a gente está enxergando as coisas com a lente do cristianismo ou com a cosmovisão cristã. Essa é a ideia. E como é que o cristão enxerga, dentro desse contexto, o mundo natural, o meio ambiente? O cristão enxerga que Deus deu para ele, para os homens, para a humanidade, 3 mandatos, 3 ordenanças relacionais. A primeira delas é o mandato espiritual, de que o homem tem que se relacionar com Deus. Isso é bom para o homem. O segundo mandato é o mandato social, de que o homem tem que se relacionar uns com os outros. E o terceiro mandato é que o homem se relaciona com a cultura, com a natureza, com a criação, né? Cultivando a criação, daí o termo cultura. E é justamente nesse terceiro mandato, o mandato cultural, que entra o nosso relacionamento com o meio ambiente. Porque esse mandato, que é uma ordenança, aparece para o cristão lá no texto bíblico do Gênesis da seguinte forma: Deus os abençoou, no caso a humanidade, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha os termos que aparecem aí: subjugar e dominar, que nos remetem à ideia de sujeitar, né, de fazer cativo. Subjugar é colocar debaixo do mesmo jugo. Jugo é aquela canga que o boi coloca no pescoço. O boi não coloca, não. A gente coloca no pescoço do boi para puxar o carro de boi. Esse que é o jugo, né? É que você coloca na canga para puxar. Essa ideia é colocar sob a mesma canga. Subjugar é dominar sobre. Quando você está subjugando o boi, você está dominando sobre o boi para um fim útil. Você não está maltratando o boi. Você está dominando porque você se interessa pelo trabalho que o boi vai fazer por você. E se você abusar do boi, você mata o boi e não tem trabalho nenhum. Então a ideia aqui é de um domínio, de um governo. E outras traduções da Bíblia apareciam lá: dominar, ser o seu mestre, exercer controle, portanto, impor habilidades para o domínio do cosmos. Isso é um mandato de Deus para a humanidade. Mas mais para frente, também vai aparecer a seguinte ordenança: e Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha as duas palavras aí: cuidar e cultivar. Trazem em si a definição de zelo, de cuidado e de preservação. E cultivar envolve trabalho, serviço, né? Ação. Portanto, quando Deus dá essa ordenança, Ele está dizendo para o homem que você tem domínio sobre o cosmos, mas um domínio delegado, dado por alguém que de fato tem autoridade. E você tem um mandato de desenvolver o cosmos criado diante da face do dono, né? Diante do Criador. Portanto, desenvolver com um zelo responsável diante daquele que é o dono. Essa é a visão do cristão reformado. O mundo não é nosso para a gente fazer o que quiser dele, mas nós somos governantes de um mundo criado por Deus que nos colocou aqui para cultivá-lo, para extrair o que ele tem de melhor, para transformá-lo cuidando daquilo que Deus fez. Lembrem que o Éden, lá na narrativa bíblica, é um símbolo muito mais amplo do que apenas um jardim local. Ele representa a perfeição da criação de Deus e o habitáculo onde o homem se relacionava com Deus de maneira perfeita. Cuidar e desenvolver o Éden significa expandir o Éden, ou esse estado de paraíso, para toda a criação, todo o cosmos criado. Esse é o conceito que o cristão reformado entende, porque é que ele deve fazer tecnologia, fazer ciência, cuidar do planeta, explorar os recursos com zelo. Daí que vem a nossa motivação principal. Aí vem o nosso valor. Isso é importante. Enquanto o cristão não entender ou as nossas doutrinas não se transformarem em valor de importância nesse campo, você não vai conseguir desenvolver uma agenda climática positiva com cristãos, enquanto nós não enxergarmos que o nosso papel é de desenvolvimento com zelo. Então,
Ao mesmo tempo que nós temos que impor habilidades para o domínio, essas habilidades são de zelo e porque nós não somos os donos da criação, mas nós somos governadores criados, né? Ou seja, gerentes do mundo criado. Agora, nesse teatro, né, das eras, nós entendemos que os mandatos da criação funcionavam perfeitamente antes do homem estragá-los. E aí o que a queda fez foi jogar areia na engrenagem. Não é que hoje nós deixamos de executar os mandatos, não, é que hoje a gente faz isso de maneira estragada, dá trabalho. A gente não se relaciona com Deus da maneira que deveria, não se relaciona um com o outro da maneira que deveria, nós magoamos pessoas, traímos, e nós também estragamos o cosmos. A gente não é um bom gerente, um bom zelador. Agora, a esperança do cristão está na redenção e restauração de tudo ao modo original. Não é que nós vamos dar conta de consertar o mundo inteiro com a tecnologia, ou é simplesmente a tecnologia humana que vai conseguir reverter mudanças climáticas. Não, ela participa do processo, mas isso é um ato redentivo do Criador. E enxergando dentro desse ato da peça, o mandato cultural um dia será restaurado. Ainda estamos aqui, com areia na engrenagem, mas o cristão sabe para onde ele está indo e ele tem a função de antecipar o reino, né? De fazer as coisas funcionarem como elas funcionariam lá no paraíso. Dá trabalho, é difícil, mas essa é a meta. Então é assim, por exemplo, eu quis destacar aqui apenas um valor, mas para mim ele é tão central que é a maneira como a gente enxerga a natureza criada. Isso para mim é uma boa teologia da natureza. Isso tem que virar valor. Tem que virar valor dentro da comunidade de fé. Aquele cristão que acha que a sua doutrina permite consumo de todos os recursos, porque o mundo vai acabar mesmo, então é melhor eu gastar tudo que eu tenho já que tudo vai terminar em chamas, não tem um valor adequado fruto de uma boa teologia. Ele está com valor invertido. E não espere dele uma resposta positiva à mudança climática até que você promova uma mudança de valor. Essa é a mensagem de hoje. É trabalhar não apenas na estruturação de doutrinas, mas na transformação dos valores que são produzidos pelas doutrinas dentro das comunidades de fé. E isso vai além de informação. Isso vai em relacionamentos, em convencimento. Isso vai em ações que estão relacionadas ao contexto local, geográfico, temporal. Num país pode dar certo de um jeito, no outro país vai dar certo de outro jeito. O relacionamento de uma pessoa às vezes consegue convencer um casal que muda a cabeça de um líder que pode mudar a cabeça de uma igreja inteira, como a gente viu no exemplo de hoje. Então tem muitos caminhos, mas necessariamente passa por uma redefinição de valores. Então, meus queridos, desculpe o avançar da hora, para terminar aqui, como conclusão, nós estamos passando por mudanças climáticas, inegável, não dá mais para negar. Quem nega hoje mudanças climáticas, no consenso científico, está no mesmo nível de quem nega que a Terra é esférica, de quem nega que o homem foi à Lua. Okay? Já existem evidências aí de sobra. Sempre haverá voz dissonante, mas já existem evidências de sobra para essa conclusão. Nós precisamos de uma efetiva transição energética, isso é o que a gente busca enquanto ação humana, e já não basta mais nós sermos neutros, nós temos que ser agora negativos. Se você pesquisa ou desenvolve tecnologia nessa área, mire na negatividade das emissões e não na neutralidade. Tarde demais. O pessoal aí do Mato Grosso tem muito campo para isso. Nas lavouras, nas grandes explorações de pecuária, tem muito campo para desenvolvimento de tornar essas indústrias negativas. O Brasil tem uma janela de oportunidade privilegiada. Como eu falei, nós precisamos de mais desenvolvimento tecnológico, de mais difusão do conhecimento, né, da percepção pública, e precisamos que isso tudo vire políticas públicas, porque nós não temos uma solução que vem de uma única indústria, de uma única região do país, mas requer uma integração mais ampla que ultrapassa governos. A solução requer mais tecnologia, mais cuidado, nós temos que combater o tecnicismo. Nós temos responsabilidade de cultivar e guardar a criação.
Desenvolver tecnologia faz parte disso, mas a nossa esperança última não está na nossa própria ação de salvar e limpar o mundo. Sempre haverá a sujeirinha do pecado humano corrompendo a criação até que as coisas sejam restauradas ao seu projeto original. E por último, o diálogo genuíno com as comunidades religiosas é fundamental. Não dá para brincar de falar com a comunidade religiosa, não. Elas são o contexto para a emergência dos valores. Enquanto você não encontrar o valor certo, você não consegue adesão a uma pauta climática positiva. O bom gestor público, na minha opinião, é aquele que não combate as visões religiosas por causa da sua convicção naturalista. Eu estou dizendo assim, muitas vezes a gente escuta ambientalistas ateus combatendo visão religiosa em prol de uma ação climática. Ele daria muito mais frutos se ele aproveitasse da emergência de valores dentro das comunidades religiosas que reconhecem valor moral e teológico para se preservar o ambiente e usar desse diálogo para que isso vire políticas públicas que deem fruto. Eu vou terminar aqui citando uma líder aí de um grupo, né, que atua nessa área, um grupo de Interreligious and Spiritual Alliance for the Climate, né? Um grupo, uma aliança de várias religiões para mudança climática do Chile. E essa fala dela apareceu justamente nos fóruns de discussão em resposta a esse artigo da revista Issues que eu citei. E olha que interessante, eu acho que ela sintetiza bem a ideia. Visões reducionistas do que é religião de fato bloqueiam o real potencial que as comunidades religiosas podem oferecer na transformação de uma mudança na transformação que a mudança climática exige. Não dá para reduzir religião a apenas sistemas de doutrinas, é muito mais do que isso. Tem que reconhecer o que ela oferece. Mais do que doutrina, religião compreende relacionamentos e conversas que criam mudanças de atitude em relação às mudanças climáticas dentro das comunidades religiosas. É reconhecer a emergência de valores e trabalhar com eles, e não olhar para a religião como simplesmente uma sequência de doutrinas e achar que as doutrinas vão se refletir em valores da mesma forma em todos os lugares, em todo o tempo. Bom? Obrigado pela atenção, Elaine, obrigado pelo convite. Deve ter passado demais do que vocês estão acostumados a conversar aqui em termos de horário, mas fica aqui meu contato no Instagram, caso alguém queira interagir, fica o meu contato nesse último slide. Obrigado, Elaine, te devolvo a palavra.